Gente abençoada, e hoje no nosso canal vamos continuar a série de testemunhos e ensinamentos para o nosso crescimento espiritual. E hoje estará ministrando ao nosso coração Francinaldo Júnior com o tema Sendo o Intelectual Cristão e fazendo diferença nessa geração. É isso mesmo. Ele que tem o dom da palavra, é um mestre na palavra, de uma maneira muito profunda. Nós admiramos muito a vida dele e eu sei que Deus vai falar muito ao seu coração. Ele é filho do pastor Francinaldo e da pastora Sueli, da Pastuche Castanhal, que são nossos discipuladores, e eu sei que muita riqueza vai sair do coração do Júnior ministrado ao nosso coração. Então, fique ligado e receba o melhor de Deus. Se você também ainda não é inscrito no nosso canal, você pode se inscrever, compartilhar e, se gostou, deixar o seu like. Que Deus te abençoe rica e poderosamente, e é com você, Francinaldo Júnior. Olá, meu nome é Francinaldo Júnior e hoje eu estou aqui com vocês para compartilhar acerca da intelectualidade ou do intelectual cristão. O que é ser intelectual? O que é construir conhecimento vinculado à vida cristã? Eu gostaria, antes de iniciar, de agradecer a pastora Jeane pela oportunidade de trazer aqui as minhas experiências e um pouco do que eu tenho aprendido. Eu espero que Deus possa falar com você e que nós possamos crescer juntos naquilo que é uma das coisas mais bonitas. A Bíblia diz em Oséias que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Para nós iniciarmos hoje essa reflexão, eu gostaria que nós fôssemos para o livro de Salmos, capítulo 105, versículo 37. Salmos 105 vai narrar um pouco da trajetória de Israel e de todos os feitos que Deus fez com eles. Perto do versículo 37, nós vamos ter Israel num contexto, ou melhor dizendo, os hebreus, o povo hebreu, num contexto do Egito e como eles foram escravizados. Mas o versículo 37 nos diz alguma coisa que vai ser a partir dele que nós iremos construir a nossa reflexão. Mas a eles os fez sair com prata e ouro, e entre as tribos não houve um só enfermo. O povo de Israel o povo hebreu havia sido escravizado por vários e longos anos no Egito, mas quando Deus os libertou e eles saíram do Egito, eles não saíram sós, eles não saíram sem nada, eles saíram com prata e ouro. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre as joias do Egito. Quando nós falamos de conhecimento, a gente imagina pessoas que vão para a academia, vão para a escola, estudam todo o período do ensino fundamental, ensino médio, entram, fazem vestibular, fazem Enem e passam para algum curso, alguma especialidade, que às vezes é o que a pessoa gostaria de fazer, outras vezes não, mas acabam ingressando numa universidade e acham que aquilo são as grandes glórias da vida de um homem. Mas na verdade, aqui o povo de Israel, ele sai do Egito, sai de um sistema. O que eu gostaria de convidar você hoje é a repensar o que é ser um intelectual, e melhor dizendo, o que é ser um intelectual cristão. Primeira coisa que nós devemos entender, que o intelectual cristão ele é um consagrado. Ele está a serviço da luz. Ele está a serviço do Logos. A Bíblia diz que no início era a palavra, então ele está em serviço da palavra. E essa palavra estava com Deus e essa palavra era Deus. Diferente do sistema do mundo, as joias, todas as joias preciosas do Egito serviam para o sistema do Egito. É como o nosso sistema intelectual funciona. Nós estudamos em uma escola, nós percorremos toda a trajetória escolar, nós entramos numa faculdade, nós nos especializamos, nós temos a diplomação de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, tudo isso para que nós sejamos capacitados intelectualmente a servirmos o sistema do mundo. Um médico, ele se habilita e se especializa para servir o sistema ou a organização, a intelectualidade da medicina. Um filósofo, por exemplo, ele tem na sua trajetória toda uma intelectualidade, ele se beneficia, ele adquire joias, conhecimentos próprios da área para servir ela, para ser um instrumento para esse sistema filosófico, médico ou clínico, a própria
pedagogia em si ou a arte de lecionar. Mas o que Deus pede de nós é que nós saiamos do Egito. O povo hebreu começou a construir a sua nação, começou a construir o seu povo quando Deus olhou para o povo hebreu e disse que gostaria que eles fossem para um outro lugar, para que eles o adorassem. E esse outro lugar seria a Terra Prometida, o lugar onde aqueles homens, a força e a vida daqueles homens não seria mais construir coisas para um império, para um reino, para um lugar, uma nação como o Egito, que não era a sua nação. Quantas vezes nós, como cristãos, estudamos, mas pensamos em construir ou a finalidade do nosso estudo, a finalidade do nosso pensamento tem sido construir coisas para esse mundo. Nós estudamos para servir o sistema intelectual do mundo, só que esse mundo não nos pertence. Uma coisa bem clara, Israel saiu do Egito, mas Israel não saiu de mãos vazias. Israel saiu com o que havia de mais precioso, ouro e prata do Egito, e não havia entre as tribos nenhum sequer que fosse enfermo. O que Deus pede de nós? Deus pede de nós que nós abandonemos a intelectualidade, que nós abandonemos os estudos, que nós não sejamos pessoas de renome na sociedade? Claro que não. O que Deus quer é que nós não sejamos escravos de um sistema que diz que você é a nota que você produz no Enem, que você é um grande intelectual se você fizer medicina, que você importa se você fizer engenharia, ou que você importa o mesmo tanto que a instituição em que você está. O sistema do mundo, ele oprime porque ele quer exigir e extrair de nós o máximo que nós podemos ter, extrair de nós tudo para servir a esse sistema, que é um sistema que, de novo, escraviza nós para que nós produzamos coisas para esse mundo. Nós, como cristãos, iremos produzir coisas para esse mundo? Sim, nós iremos produzir coisas para esse mundo, mas o objetivo não é construir riqueza para o mundo. Esse mesmo quantidade de ouro e prata que Israel carregou consigo durante a trajetória ao sair do Egito, foi esse mesmo ouro e essa prata, ou melhor dizendo, esse ouro que construiu o bezerro de ouro. O bezerro de ouro que condenou a idolatria o povo de Israel e trouxe grandes consequências para esse povo hebreu no deserto. Mas também esse mesmo ouro e essa mesma prata serviram como instrumento, como matéria-prima preciosa para edificarem, ornamentarem, adornarem aquilo que foi depois conhecido como tabernáculo, o lugar de habitação de Deus. Então, o que nós devemos ter claro em nossas mentes é que não é a matéria-prima que é necessariamente importante. O ouro, ele não perde o seu valor. Não é porque eu sou cristão que eu devo ignorar o conhecimento do mundo, as evoluções científicas, filosóficas, artísticas, as grandes teses e os grandes conhecimentos acumulados no mundo. Mas eu devo pegar essa matéria-prima. Quando eu sair do Egito, eu não devo abandonar o ouro e a prata. Eu devo levar comigo o que há de melhor do mundo. A Bíblia diz que nós devemos reter aquilo que é bom. Existem no mundo muitas coisas que são no nível da aparência, mas lhe falta a essência. O que Deus quer de nós é que nós consigamos tirar coisas, extrair coisas que são de extremo valor, mas não mais para servir ao sistema do Egito, mas para que nós possamos usar esse material, essa matéria-prima, para construir utensílios de honra dentro do tabernáculo do Senhor. O que muda entre um intelectual mundano e um intelectual cristão? A finalidade do seu conhecimento. O ouro e a prata no Egito serviam para construir e embelezar o reino, para trazer pomposidade, para enfeitar e adornar o homem. O homem era visto com grande valor justamente pelas joias que ele carregava. Mas dentro do reino de Deus, as joias e as coisas preciosas que nós carregamos não é para adornar o homem, engrandecer o homem, embora nós sejamos engrandecidos quando nós conhecemos, porque a Bíblia diz que nós devemos conhecer a verdade vai nos libertar. Mas essas joias e esses utensílios ou essas coisas de valor estão a serviço de Deus.
Nós, como intelectuais cristãos, nós estamos a serviço de Deus. Nós extraímos ou nós recebemos prata e ouro do Egito, mas nós as consagramos para o reino de Deus. Foi assim que toda a nossa sociedade ocidental foi construída, em que infelizmente nós acabamos abandonando isso em nossas vidas. O Egito teve grandes bases filosóficas, matemáticas, boa parte das nossas ciências antigas surgiram no Egito. Os gregos pegaram essas joias do Egito e transformaram isso poliram esses elementos em utensílios de grande glória. E nós vamos ter as grandes cidades, os grandes pensadores gregos. Roma dominou sobre os gregos e extraiu dos gregos essas joias, essas pérolas e trouxe para si grande pomposidade, um grande império. Quando o Império de Roma caiu, ficou a igreja como instituição e ela pegou esses elementos, essas joias, essas coisas preciosas de Roma, esse conhecimento adquirido que havia sido herdado a partir dos egípcios, os gregos, os romanos, agora a igreja carregava e ela instruía o mundo. O que eu gostaria de pedir para você hoje? Nós não devemos abandonar os nossos estudos. Talvez existam pessoas mais inteligentes do que nós, talvez existam pessoas que tenham mais possibilidades do que nós, mas é exatamente a nossa limitação que faz nós sermos grandes. É justamente aquilo que nós não temos que pode nos habilitar a irmos além do que aquele que possui as coisas. Então, não seja escravo de uma nota, não seja escravo de uma obrigação intelectual, mas sempre lembre que você é um consagrado, não a homens, mas a serviço de Deus. E que Deus precisa de você para executar uma obra específica, numa área de conhecimento específico, porque nós não conhecemos tudo, a Bíblia diz que nós conhecemos em parte. E a parte que Deus lhe coloca para que você adquira conhecimento é uma parte essencial para que nós possamos desenvolver e avançar no reino de Deus. A Bíblia diz também, em Isaías 32, versículo 8, que o nobre projeta coisas nobres, e nas coisas nobres ele persevera. Qual é a diferença entre um intelectual comum e um intelectual cristão? O intelectual cristão não se dedica apenas ao conhecimento, mas à nobreza. O seu fim não é só de polir a sua intelectualidade, mas de polir as virtudes do corpo, da alma e do espírito. É saber dominar a palavra falada, a palavra escrita, os cálculos matemáticos, mas é também saber lidar com as suas emoções e adquirir formas e ferramentas de se aperfeiçoar e se apresentar nos últimos dias com todo o serviço e com todas as coisas, mostrando resultados daquilo que Deus confiou a nós. O intelectual cristão é aquele que extrai as joias do Egito. Ele pode estar no Egito, mas ele não pertence ao Egito. José foi assim. José cresceu dentro do Egito, se tornou um homem de renome no Egito, um grande administrador. Mas ele não estava sob o sistema do Egito. Ele conseguia extrair as joias do Egito e colocá-las sempre ao serviço de Deus. Foi a mesma coisa com Daniel, que desenvolveu durante o exílio um grande papel. Ele estava a serviço de um rei estrangeiro, mas ele estava lá, ele extraía o conhecimento, mas ele não estava sob a ditadura desse conhecimento. E ele sempre estava levando isso ao reino de Deus. O que Deus pede de nós? Deus pede de nós que nós jamais desvalorizemos o valor que há no ouro e na prata do Egito, porque isso também vem de Deus. Mas o problema é que muitas vezes o Egito não reconhece o Criador, reconhece a criatura, reconhece o conhecimento, mas pouco reconhece o Criador. Nós vamos ter durante muito tempo dentro da Igreja Católica grandes intelectuais. Às vezes nós discordamos de algumas doutrinas ou alguma coisa do tipo, mas são divergências, mas é inegável o fato de que grandes homens brilharam no mundo sendo consagrados, não só ao conhecimento científico, mas também a brilharem na luz de Cristo, fazerem transparecer a luz de Cristo. A Bíblia diz que nenhuma luz deve ser acesa e colocada em um lugar oculto, mas ela deve estar em um lugar de evidência. Nós, como possuidores da luz, devemos não nos esconder, mas nós devemos brilhar muito mais. Santo Agostinho costumava falar:
Se este ou aquele puderam fazer, por que não faria eu? Se as pessoas do mundo e as pessoas que estão sob o jugo do mundo conseguem fazer, por que não eu, que sou filho do Logos, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que possui em si a sabedoria e a sabedoria emana dele? Que nós possamos, antes de tudo, pensarmos em qual é o nosso papel. Havia um soldado romano uma vez citou uma frase, ou falou, proclamou a seguinte frase: o que nós fazemos nessa vida ecoa pela eternidade. Quem faz ou quem constrói o seu conhecimento para esse mundo, nós passamos e ele fica nesse mundo. Mas aquele que constrói riquezas para o reino futuro, nem a traça, nem o ferrugem corrompem essas coisas de valor. E também o ladrão não pode furtar. Pode ser que nós não tenhamos todos os diplomas do mundo. Pode ser que nós não tenhamos todo o conhecimento que nós gostaríamos de adquirir. Mas se nós fizermos muito bem aquilo que Deus tem pedido de nós, isso é transferido para o reino eterno. E a nossa obra não se corrompe aqui, mas ela ecoa por toda a eternidade. Para nós concluirmos, eu gostaria de deixar 3 recomendações de leituras. Dificilmente nós vamos encontrar esse tipo de leitura em uma academia, em uma universidade, não porque os livros não sejam bons, mas porque são livros que falam de conhecimento e de intelectualidade, mas falam também de religião. E há uma certa intriga entre as duas coisas, quando na verdade conhecer e servir a Deus é uma coisa apenas. Não se pode servir a quem não conhece. Não se pode agregar valor àquilo que a gente ignora. Não se pode amar aquilo que não conhecemos. Uma das maiores formas de nós conhecermos a Deus é conhecer a manifestação da sua doçura e da sua beleza, seja através dos números, seja através da palavra, seja através do conhecimento científico. O primeiro livro que eu gostaria de recomendar é um livro chamado A Vida Intelectual, de um padre chamado Sertillanges. É um livro relativamente curto, mas que fala muito sobre o que é ser cristão e o que é ser intelectual. O segundo, de Jean Guiton, que é chamado Trabalho Intelectual, também um homem que era católico e que foi preso durante a Grande Guerra, a Grande Segunda Guerra, e ele vai falar exatamente sobre o que é construir o trabalho intelectual a partir de uma visão cristã. E por último, uma carta aos jovens do Louis Riboulet, chamado Conselhos para o Trabalho Intelectual. É uma carta de um homem experiente, servo de Deus, à juventude que deseja brilhar usando essas riquezas do Egito e as pondo em relação ou a serviço de Deus. Nunca se esqueça, nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a ele. Nós vamos sair, estamos saindo, nós saímos do mundo, desse sistema egípcio. Nós continuamos a nossa trajetória até a Terra Prometida, mas nós carregamos conosco o ouro e a prata. E essa vai ser a matéria-prima para os utensílios que irão ornamentar o tabernáculo de Deus. Que Deus os abençoe e é uma grande honra poder ter falado com vocês.